Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus, que a bondade e a misericórdia do Senhor continua sobre nós, até que Cristo venha, amém? Carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 26, fala assim, ó, e tornarem a despertar, desprendendo-o-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Observe aqui que Paulo, ele manda essa segunda carta a Timóteo encorajando, pois Timóteo, quando a gente começa a ler aqui desde o primeiro capítulo, a gente vê que ele tá com medo, tá inseguro, ele tá desanimado, porque a igreja ali em Éfeso estava passando por uma situação meio difícil, ele estava sofrendo muita pressão. Então Paulo escreve a ele, encorajando, dizendo para ele não se esquecer da fé, não se esquecer da doutrina, não se esquecer do evangelho a qual ele recebeu, para que ele viesse a usar o dom espiritual que Deus deu para ele, que ele tinha um espírito, não era de temor, não era de medo, mas o espírito que estava sobre Timóteo era um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de moderação. E Paulo estava encorajando, fazendo ele trazer à memória tudo aquilo que ele tinha aprendido. Paulo, no começo aqui dessa carta, no capítulo 1, fala, olha, a fé que estava sobre sua avó, sobre sua mãe, agora está sobre ti. Então lembre-se da doutrina, lembre-se da verdade, não tenha vergonha do evangelho de Cristo Jesus, mas seja corajoso, seja forte, né? E observe que ele fala, olha, esses alguns que estão aí, né, que estão buscando seus próprios desejos, são filhos do diabo, estão nos laços do diabo. Observe, irmão, que isso é tão sério, o mundo espiritual. E quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, fala, ó, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, os principados, as potestades, as trevas espirituais deste mundo. Observe, irmãos, como é importante a gente aprender e detectar essas coisas. Não podemos viver presos às coisas carnais. Não podemos nos distrair em coisas terrenas. Observe que ele fala dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Se a gente está preso, irmãos, em algo carnal, se a gente está preso em algo aqui terreno, a gente não consegue viver a boa, perfeita vontade de Deus. A gente não consegue viver, a gente tem que ser livre, liberto em todas as áreas. Não podemos dar legalidade, abertura no mundo espiritual para o mal, para as potestades. Mas devemos nos fortalecer na oração, no jejum e da leitura da palavra. Eu sei que o desânimo vem, assim também como Timóteo estava desanimado, estava triste, estava com medo, estava inseguro, não sabia o que viria. E Paulo estava dizendo, lembra-te da doutrina, lembra-te da verdade, se fortaleça. Desperta em você o dom espiritual. Aleluia, glória a Deus. Vamos, irmão, despertar dentro de nós o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que é o Espírito da verdade, o Espírito que nos encoraja, o Espírito que nos fortalece, o Espírito que nos revela. Todos os dias o Espírito Santo nos renova a cada manhã. Devemos nos fortalecer no Senhor Jesus e ser liberto em todas as áreas, para que a gente não venha, irmão, cair em fábulas, no engano, como alguns estavam acontecendo ali, a qual Paulo estava alertando aqui Timóteo, dizendo que na igreja a qual Timóteo estava acontecendo isso. E ele estava dizendo, olha, essas pessoas estão no laço do diabo, porque querem viver presos a seus desejos, às suas vontades. E a partir do momento que a gente conhece Cristo, irmãos, que a gente é liberto, não vivemos mais nós, como o próprio Paulo diz também, mas Cristo que vive em nós. Amém? Se essa palavra falou com você, não se esqueça, curtir, comentar e compartilhar, em nome de Jesus.